Saudações, candidatos! Tudo bem? Aqui é o professor Luiz Antônio, do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Seja bem-vindo. O Colégio Pedro II também costuma cobrar muitas questões envolvendo área de figuras planas. A questão que nós vamos resolver hoje é uma questão muito interessante, muito importante. Muitos candidatos ficaram com dúvida na hora de resolver essa questão aí no dia dessa prova do Colégio Pedro II. Então, olha que interessante, pessoal, a figura que o Colégio Pedro II colocou na prova do seu concurso de 2020. Essa figura aí é a figura ao qual o Colégio Pedro II pediu para os candidatos calcular a área. Vamos ler o texto da questão? Foi a questão de número 9 do concurso do Colégio Pedro II 2020. 2020 é para o ano de ingresso na escola, tá bom, pessoal? Na verdade, essa prova aconteceu um ano antes, ou seja, no ano de 2019. Maria ganhou um quebra-cabeças matemático com 8 peças geométricas, a saber, um quadrado, peça número 4, um triângulo retângulo isósceles, peça 6, um paralelogramo, peça 7, um trapézio retângulo, peça 8 e 4 quartos de círculo de mesmo raio, peças 1, 2, 3 e 5. Muita atenção para isso aqui, tá? Ó, 4 quartos de círculo de mesmo raio, tá bom? Bom, pessoal, o que é um quarto de círculo, né? Que a questão está falando. Um quarto de círculo é a mesma coisa que você pegar um círculo inteiro e você dividir o círculo por 4, tá bom? Aqui, ó, isso aqui, ó, é um quarto de círculo. Você pega o círculo inteiro e divide em 4 partes iguais, em 4 partes congruentes, tá bom, pessoal? Então, observa, quando ele fala na questão que a Maria ganhou um quebra-cabeças e 4 peças são 4 quartos de círculo, significa que ela ganhou 4 peças iguais a essa aqui, ou seja, um círculo inteiro. Voltando à nossa figura, observe que as peças 1, 2, 3 e 5 são exatamente os 4 quartos de círculo, tá bom? A figura 4 é um quadrado, a figura 6 é um triângulo retângulo isósceles, que ele falou. Se é um triângulo retângulo isósceles, eu já posso colocar aqui, no cantinho um ângulo de 90 graus, tá bom? A figura 7 é um paralelogramo e a figura 8 é um trapézio retângulo. Se é trapézio retângulo, eu também posso colocar aqui, dois ângulos de 90 graus, pois o trapézio retângulo tem essa propriedade, ele possui dois ângulos internos iguais a 90 graus. E o quadrado também, sabemos que o quadrado tem 4 ângulos internos iguais a 90 graus. O que é que o Colégio Pedro II pediu aos candidatos? Vamos continuar a ler o texto? Sabendo que o lado do quadrado, a peça 4, o lado do quadrado, que é a peça 4, mede 10 centímetros e adotando π igual a 3, observe que ele pede para você considerar essa aproximação para o valor de π, o problema quer a área do coração em centímetros quadrados. Então, nós vamos voltar lá na nossa figura e o lado do quadrado, está aqui, o lado do quadrado mede 10. Então, aqui eu coloco 10, aqui eu coloco 10, aqui eu coloco 10 e aqui eu coloco 10 centímetros, ok? Bom, observe que esse 10 que eu coloquei aqui, ele é lado do quadrado e, ao mesmo tempo, ele é raio do semicírculo que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Que nesta figura aqui, nós temos aquele quarto de círculo que a questão havia mencionado anteriormente. Aqui, aqui nós temos um quarto de círculo. E observe que o raio
desse 1/4 de círculo, o raio vale 10 centímetros, pois é a mesma medida do lado do quadrado que você está vendo aqui, tá bom? Bom, você já percebeu que esse quarto aqui de círculo, se você juntar com os outros 3/4 de círculo, nós vamos ter um círculo completo, tudo bem? Então, nós temos um círculo completo, porque as figuras 1, 2, 3 e 5 juntas, cada uma delas, não é 1/4 de círculo. Aqui, ó, se eu pegar a figura 1 e a figura 2 e juntar com a figura 3 e a figura 5, nós vamos ter um círculo completo, tá bom? De raio 10 centímetros. Então, já podemos calcular a área desse círculo aqui, que vai ser a área dos 4/4 de círculo que a questão mencionou no texto lá em cima. Beleza? E o restante da figura, Luiz? Bom, vamos prestar bastante atenção. É o seguinte, olha só, essa figura que você está vendo aqui no meio é um quadrado de lado 10, tá bom? Bom, como aqui é 10 e aqui também é 10, a gente conclui que isso aqui, ó, é um quadrado grande de lado 20. Ué, lado 20, Luiz? Isso, exatamente. Por quê? Porque como esses ângulos aqui são retos, são 90 graus, ó, tá vendo? E essa figura aqui é um trapézio, eu tenho que esse lado aqui é paralelo com essa outra base do trapézio aqui. Os lados opostos de um quadrado também são paralelos. Então, eu concluo que esse grande quadrado que você está vendo no meio aí, que eu estou destacando os lados em rosa, é um grande quadrado de lado 20 centímetros. Tá bom? Isso fica claro aqui, ó. 10 mais 10 dá 20. Aqui, ó, 10. Aqui também é 10, também dá 20, tá bom? Então, pessoal, a área desse coração que você está vendo aí, tá vendo? É, na verdade, a soma da área de um quadrado mais a área de um círculo. Muito parecida com a questão do IFRJ que nós resolvemos aí anteriormente numa aula. O quadrado, para calcular a área do quadrado, é lado ao quadrado, e para calcular a área de um círculo, a fórmula é πr ao quadrado. Agora, o lado do quadrado que nós queremos calcular a área vale 20. Então, 20 ao quadrado mais o valor de π, a questão pediu para você considerar a aproximação 3, e o raio do círculo, está aqui em cima, o raio do círculo é 10. Então, aqui nós vamos ficar com 10 ao quadrado. Então, agora vamos fazer quanto? Ó? 20 ao quadrado, isso dá 400. 10 ao quadrado, pessoal, 10 ao quadrado dá 100, né? 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3, nós temos 300. Somando 400 mais 300, a área do nosso coração é 700 centímetros quadrados. Tá aí, pessoal, resolvida a questão do Colégio Pedro II do ano de 2020. O gabarito da questão do Colégio Pedro II, letra A, tá aí, 700 centímetros quadrados. Então, se você gostou dessa solução, se esse conteúdo foi importante para você, dê um like aí na nossa aula, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares que têm interesse nesse assunto, que estão se preparando para alguma prova ao qual seja cobrado esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal!